Dudinha, o Thiago é ídolo dos 4 times que estão ali, o Thiago é ídolo de 3, né? Eu sou fã do Thiago, assim, a gente tá falando de conjunto e o conjunto do Fluminense passa muito pelas grandes estrelas que não são tão estrelas. O Thiago Silva é um deles, não deixa a desejar em nada. A gente vê as preleções do Fluminense, o Thiago Silva sendo esse capitão, sendo esse técnico, sendo esse companheiro. A gente vê os jogos do Thiago Silva são incríveis, impecáveis. E eu sou muito fã do conjunto do Fluminense como um todo, porque assim, é Thiago Silva, é Fábio, é Hércules, não tem idade e maturidade, tá todo mundo no mesmo nível, correndo pelo mesmo bem, assim. Então, eu hoje vejo esse time do Fluminense muito maduro, muito mais do que quando começou o Mundial de Clubes, e volta um outro Fluminense, inclusive, para o Campeonato Brasileiro, assim, todo mundo com uma confiança muito mais em alta. Acredito que muda, né? A Exatamente, chavinha do exatamente. brasileiro. Então, acho que o time do Fluminense encaixou no Mundial de Clubes de uma forma que ninguém esperava. E acho que nem os próprios jogadores, assim, de uma mentalidade mesmo. E diferente de Palmeiras, Botafogo, Flamengo, o Fluminense entregou algo a mais. Aquela garra dentro de campo, aquela vontade, aquela alma. Eu acho que o Fluminense levou muito a sério isso que o Renato está falando, né? De todo mundo estar pronto o tempo todo. E me chamou muito a atenção no Mundial de Clubes o que o Fluminense fez. Chico, o que você acha? Parece que o Renato, talvez o grande mérito, que a gente critica, né? Fala, o Renato não entende tanto de tática, não. O negócio dele é mais na boleiragem e tal. Não sei. Fato é que ele está fazendo esse time andar e não é fácil administrar um time, como a Duda disse. Tem um guri novo, tem um cara consagrado, tem um gringo que provavelmente vai receber zilhões de propostas agora, se já não está recebendo, né, Bira? Sei lá. Enfim, Chico, te parece que ele tem na mão? Não, assim, eu sou muito fã do Renato Gaúcho. Eu sou muito fã. Eu tava até falando aqui pro Bira baixinho, porque, inclusive, aqui no Joga nas 11, né, quando teve a primeira coletiva do Ancelotti, a gente se emocionou aqui, ficou tudo arrepiado. Finalmente, agora sim estamos sentindo. Olha que legal, o Ancelotti chegou na seleção. Mas, brincadeiras à parte, assim, vendo o Renato Gaúcho nessa Copa do Mundo de Clubes, dá pra até se pensar assim, cara, se o Ancelotti sair, o sucessor, para mim, o sucessor natural deveria ser aí sim o Renato Gaúcho tendo a sua oportunidade comandando a seleção. Mas o ponto. Neste momento, o Zé Luiz congela, pensando exatamente o que o Chico está pensando, e pensando assim, será que o Chico está exagerando no que ele está falando? Aí Zé Luiz descongela e fala, continua, Chico. Bom, se eu estou exagerando ou não sei, mas eu gostaria muito. Eu gostaria muito. E outra coisa, agora falando especificamente sobre isso de se falar, o Renato Gaúcho é boleiro, ele é tudo isso. Mas ele é um baita de um técnico também. Ele pode ser tudo isso que o pessoal fala. Mas ele também é o que talvez o pessoal não fala, que ele é um baita de um técnico. Ele é um cara que ele entende muito o que ele está fazendo, porque nem quando se era o Mundial, onde o brasileiro jogava 2 jogos e um time brasileiro era campeão, poderia se falar foi na sorte, porque estão ali, querendo ou não, os melhores do momento. A sorte te ajudaria num jogo, você fala, realmente foi e tal, mas não nessa trajetória já. Pois né? Então, o Renato Gaúcho ele vai fazendo um trabalho excepcional nessa Copa do Mundo de Clubes. E o Fluminense foi uma equipe pré-retalhada antes do campeonato começar. Então, o Flamengo tinha, o torcedor, né, o próprio flamenguista tinha a esperança de que o Flamengo fosse mais longe, acabou saindo, o Palmeiras a mesma coisa, o Botafogo a desconfiança era um pouquinho maior, mas conseguiu, querendo ou não, seguir na competição. Mas o Fluminense, e até a gente colocou aqui, quando se iniciou o campeonato, o Fluminense, ele é campeão da Libertadores em 2023, mas se passa muito tempo de lá até aqui que grandes... A memória nem estava funcionando mais para a Fluminense. A memória a gente falou isso aqui. Pois então, o que o Renato Gaúcho vai fazendo com esse elenco, e o Renato é recém-chegado, é um cara que acabou, entre aspas, de chegar para o comando da equipe. Então ele pega um elenco, que é aquele elenco que não é o elenco dele, é o elenco do Fernando Diniz, depois tem Mano Menezes passando, tem ainda muitas mudanças. Então ele pega um elenco que não é dele, que não é formado por ele, ele consegue abraçar todos esses caras, colocar na mentalidade, no modo de jogar tudo
né, de entendimento para esses jogadores fazerem melhor. E aí, como é que você vai falar que um cara desse não entende de futebol? Ó, trazendo o último jogo como Amostra, como vai. amostra. Quem faz o primeiro gol do Fluminense é o Martinelli. Martinelli que em muitos momentos até a própria torcida do Fluminense taxava ele de bagre e de tudo, falava que reclamava muito Pegava do no Martinelli. Muito, 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 muito. Reclamava muito do Martinelli. Quem faz o primeiro gol é o Martinelli, fazendo uma ótima partida contra o Al Hilal. Tem a Mas pausa que o Martinelli é um dos únicos que era titular da equipe em 2023, né? Perfeito. É. Não, perfeito. Também. Não, mas o ponto nem é do Martinelli. Então o Martinelli é criticado, é titular em 23, Aham. ok. Mas depois o torcedor reclama muito dele. Acaba o primeiro tempo, Martinelli faz um gol. Faz o primeiro gol do Fluminense. Tava jogando bem na partida. Vai pro vestiário. Ele tá amarelado. Risco, né? Risco. Mas aí você tem que colocar na balança. Você, como técnico, tem que colocar na balança. Pô, é um dos pilares desse meio de campo, mas tá amarelado. Posso, numa possível semifinal, perder o cara. O que eu vou fazer? Não, eu vou bancar a substituição dele. Vou lá e coloco o Hércules no lugar dele. Quem faz o segundo gol? O Hércules. De novo, vindo do banco. Coisa que também aconteceu na primeira, no jogo anterior, que foi contra a Inter de Milão. Então, assim, ele pode ser tudo isso que o pessoal fala. Que ele é boleiro, que ele possa ter... Sorte sem trabalho também não acredito muito nisso, porque, igual ele falou dele, de jogador, treinador também nunca fui jogador, nunca fui treinador, mas coloco também como qualquer profissão, tá? Inclusive a nossa aqui. Acho que tudo na vida, na questão de oportunidade, a gente tem que estar preparado para se fazer. Então, se o Renato Gaúcho não fosse um cara preparado ele não Não estaria estaria segurando esse ele rojão. não estaria com o elenco mais fraco do futebol brasileiro dentre os quatro, taxado como o mais fraco dentre os quatro da Copa do Mundo de Clubes, com jogadores já com uma carga, com uma idade bem avançada. O Fábio não precisa nem dizer,